Deus revelando-se como Cristo na Terra. Independente das alturas que podemos alcançar no caminho espiritual, isso não significa que estaremos para sempre sem problemas de um tipo ou de outro. É seguro dizer, pelo que observamos, que a maioria dos problemas daqueles que estão no caminho infinito serão menores e facilmente resolvidos. Ocasionalmente, no entanto, por causa do hipnotismo universal do mundo, alguns problemas muito graves chegam até o estudante, mesmo aquele de uma considerável medida de realização espiritual. O simples fato de estarmos vivendo em um mundo com outras pessoas significa que não podemos fechar nossos olhos para os problemas e aflições de nossos amigos ou familiares. Às vezes também não podemos fechar nossos olhos aos problemas e aflições do mundo. E assim, quando ficamos sob o hipnotismo da crença do mundo, podemos encontrar um problema sério em qualquer estágio de nossa experiência espiritual. Não importa quão grande o problema possa ser, mesmo de enfrentar a morte, não parece grande demais, porque chegamos à conclusão de que a vida aqui ou a vida lá ainda é vida, de modo que será apenas uma questão de fazer a adaptação à vida em um plano de vida ou outro. É claro que, quando o mundo enfrenta sérios problemas, não tem resposta. E esse é o ponto terrível para se estar, enfrentar sérios problemas e perceber que não há respostas. Temos uma grande vantagem, no entanto, sobre o resto do mundo e sobre as pessoas que vivem com medo de toda a dor, porque acham que é um sinal que vão morrer. Sabemos que existe uma resposta e que é apenas uma questão de obtermos essa resposta. E qual é a resposta? O grau certo de realização espiritual. Então, temos algo em que trabalhar, porque sabemos que, se estivéssemos enfrentando nosso último minuto de vida na Terra, isso poderia ser completamente revertido apenas pela correta percepção. No entanto, quero deixar claro que, provavelmente, os que estão neste caminho estão livres de 80% de todos os problemas do mundo, e os 20% que podem tocá-los resolvem-se rapidamente. E aqueles poucos que eles não resolvem, eles os resolverão conforme a consciência se desdobra. De fato, todos os problemas são resolvidos, eventualmente neste plano ou no próximo, de modo que nenhum problema seja de preocupação séria demais para nós. Identificação correta. O que diferencia a vida da pessoa que experimenta o bem e o mal, a saúde e doença, abundância e falta, pureza e pecado, felicidade e infelicidade, da vida da pessoa de realização espiritual, cuja vida é em geral uma continuidade de harmonia, é a questão da identificação correta. A identificação correta é um reconhecimento da verdade de que eu sou Deus, e a capacidade de não pensar do ponto de vista do ser humano, que é limitado e sujeito às leis humanas. Embora saibamos que, cerca de 500 anos antes de Cristo, Gautama, o Buda, teve essa revelação, nós não sabemos muito da natureza dessa revelação ou como ela se apresentou, mas sabemos que, mesmo antes do tempo de Gautama, Moisés deu a completa revelação ao mundo em suas palavras: Eu sou o que eu sou. Isso o transformou de pastor a líder e libertador do povo hebreu, e dotou-o de poder espiritual suficiente para tirá-los debaixo do nariz do faraó e levá-los à terra prometida. Ele não poderia levá-los para dentro da terra prometida,
Ninguém pode levar ninguém para a terra prometida. Só se pode revelar essa verdade a alguém. Mas se ele é incapaz de aceitá-la, ele não pode entrar nesta terra. Ninguém pode levar outra pessoa para a terra prometida. Desde que ele pensa que existe Deus e o homem, ninguém. Um professor espiritual pode levar uma pessoa às maiores alturas, instruindo-a, mas é a própria pessoa que deve atingir a percepção: ó, eu sou. E então ele caminha diretamente à terra prometida. Na verdade, ele se encontra no meio dela. Eu e o meu Pai sempre foram um. Então se tornam um em realização. Eu e o meu Pai somos um. É o relacionamento percebido entre Deus e o homem. Não há dois, existe apenas um. A vida de Deus é a vida do homem. Deus soprou sua vida no homem, e não a vida do homem no homem. Deus soprou a vida de Deus no homem. Portanto, a vida do homem é Deus. Deus revela a si mesmo na terra. Um dos males do mundo humano é que ele olha para a concepção humana como se fosse algo humano, às vezes até maligno ou pecaminoso, e, na melhor das hipóteses, apenas físico. Isso erra totalmente o alvo, porque não é pecaminoso, é algo sagrado. É outra individualização de Deus aparecendo. Sob essa luz, não é um ser humano que nasce, e não é o produto de um ato carnal que ocorreu. É o eu e o Pai nos tornando um. E dessa unidade está vindo o outro. Quando nossos jovens casais, através do estudo espiritual, percebem isso e percebem que o processo de concepção não é um ato carnal, não é algo para que se ter medo ou vergonha, ou simplesmente um ato de prazer, mas que, na verdade, é uma função natural da vida, então eles descobrem que a semente será mantida como algo sagrado. Ela será plantada no útero e será mantida lá sagrada e secretamente, como se estivessem esperando agora por Deus aparecer, para o Cristo encarnar. Todos esses meses de gestação de Maria é a espera do Cristo, para o Filho de Deus aparecer. Quando jovens casais se aproximam do nascimento de uma criança, com o entendimento de que eles estão esperando a encarnação de Cristo aparecer, a paternidade será vista como uma confiança. As crianças serão mantidas como algo sagrado e começaremos a viver espiritualmente na terra. Muitas pessoas gostariam de acreditar que, se forem espirituais, não haverá relações sexuais. Mas se for assim, então elas serão tão espirituais que não terão de comer ou de beber. E eu não acredito, por enquanto, que qualquer um de nós vai chegar a este ponto. Eu acredito que nossa vida espiritual por um longo tempo virá a ser vivida na Terra. E o método deste desdobramento progressivo na Terra será como é agora. Somente, em vez de ser pensado apenas como um ato humano, agora será entendido como um modo de Deus se revelar o seu Filho na terra. É a maneira de Deus expressar a cristandade na terra. Toda a vida será sagrada no momento em que se souber que o Eu sou Deus. A natureza infinita da consciência. Deus não deu ao homem uma mente. A mente de Deus se torna a mente do homem.
E é por essa razão que podemos receber comunicados de natureza espiritual de dentro, se estivermos interessados nas coisas espirituais da vida, ou que podemos trazer ideias para telefones, rádios, televisão, automóveis, aviões e todas as coisas que ainda não foram descobertas, se essa é a direção que está sobre o nosso talento. Por quê? Porque eles estão incorporados em nossa consciência. Eles sempre foram incorporados na consciência do homem. Eles foram incorporados na consciência de Cristóvão Colombo, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Thomas Edison, Henry Ford e muitos outros. Um artista, se ele é um artista de verdade, não vai à galeria de artes para ver fotos, e então vai para casa e copia o que viu. Um músico que é um verdadeiro compositor não sai por aí escutando a música de outros compositores e depois vai para casa e tenta imitar o que ouviu. O artista, o compositor e o escritor entram em suas consciências e trazem sua arte, e trazem sua música, sua literatura. Por quê? Porque sua consciência é infinita. Porque Deus constitui sua consciência. E fechando os olhos e voltando-se para dentro, eles estão indo para Deus. E assim têm acesso a ideias para o infinito. O Mestre revelou este princípio quando disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não está em algum monte santo, nem está no templo sagrado de Jerusalém, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E o que o mundo faz? Continua a procurar por montanhas sagradas, por templos sagrados ou mestres sagrados, em vez de aceitar o que Moisés revelou, o que Elias, Isaías, Jesus, Paulo, João e Buda revelaram, e quantos outros que eu nem posso dizer porque são muitos. A verdade é que o Eu Sou é, nós somos, e tudo que eu sou é, nós somos. Tudo que eu tenho é teu. Deus revela isso, para que não cometemos o erro de pedir a Deus por algo. Tudo que eu tenho é teu. Como podemos buscar a Deus por qualquer coisa? Isso é algo que nunca podemos fazer, se estamos permanecendo na palavra Eu Sou. Mais e mais, os escritos do Caminho Infinito repetem as palavras do Mestre. Eu tenho a carne para comer que não conheceis. Eu tenho o maná oculto. O Eu nunca me deixará. O Eu nunca me abandonará. O Eu estava comigo antes do mundo começar. O Eu estará comigo até o fim do mundo. Seja o que for que eu tenha sequer pensado que eu precisava ou queria, eu apenas tive que ir para dentro do meu próprio ser. E por ser silencioso e paciente, a garantia veio. Sou eu. Não temas, sou eu. Eu sou o teu pão. Eu sou tua comida, teu vinho, a tua água. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Isso sempre vem de dentro, sempre. Desde a minha primeira experiência espiritual, este tem sido o meu modo de vida. Toda vez que pareço estar separado de qualquer senso de bem ou de qualquer forma de bem, eu apenas tenho que voltar-me para dentro, para a percepção deste eu dentro de mim. Então a garantia me é dada. Eu vou antes de ti para endireitar os caminhos tortos. A união indissolúvel. O princípio básico do caminho infinito está na palavra Eu. O ensinamento, como exposto no livro Caminho Infinito, é que Deus aparece como homem.
não Deus e homem, não o homem indo a Deus, mas a revelação de que Deus aparece como homem. Então tudo o que Deus é, eu sou. Tudo que o Pai tem é meu. E assim, o caminho para encontrar Deus está em ir para dentro, para aquele eu que eu sou. A importância de perceber a natureza de Deus e, mais especialmente, perceber a natureza de Deus como nosso próprio ser, de modo que a crença universal de que existe um Deus mais o homem é dissolvida pela compreensão de que Deus é manifesto como homem. Sempre foi enfatizada no caminho infinito. Agora, presume-se que os estudantes estejam prontos para a percepção, em vez de meramente o ensinamento desses princípios. Uma coisa é ser ensinado, ou mesmo ensinar algo. Outra coisa muito diferente disso é alcançar a consciência daquilo que foi ensinado. Foi ensinado por 2000 anos que eu e o meu Pai somos um, mas pouquíssimas pessoas alcançaram qualquer medida de consciência desse relacionamento com a Deidade. Eu e o meu Pai somos um. Significa que eu sou um. Aquele que me vê, vê aquele que me enviou. Mas quão longe nós podemos estar de perceber que somos aquele e de viver da base de ser espírito, em vez de ser um homem que busca o espírito? 17 anos de apresentação da mensagem do caminho infinito, em muitas formas diferentes, gradualmente elevaram a consciência acima da crença da separação de Deus, para a obtenção de uma consciência através da qual somos capacitados a dizer: considerando que eu estava cego, agora vejo. Eu sou Ele. Isso nos capacita a assumir a posição mais elevada e o passo mais elevado de permanecermos constante e conscientemente na percepção do eu, este eu divino. Toda a tentação de nos aceitarmos como um eu separado de Deus, com toda a tentação de aceitar os outros como tendo um eu separado de Deus, devemos imediatamente nos recolher para esta palavra e permanecer nela. Eu sou Ele. Eu sou todo Ele, todo ela e isto, porque eu sou o que eu sou. Essa identidade espiritual do eu sou. Sabendo disso, pergunte a si mesmo: posso ser tentado a aceitar a crença universal de que meu bem pode vir a mim de qualquer lugar, de qualquer pessoa, de qualquer poder, de qualquer ser? Ou percebo que, ao expressar a palavra eu, estou declarando a divindade do meu ser e, portanto, a abrangência do meu ser, de modo que não posso receber pão, carne, vinho ou água, não posso ressuscitar, não posso me tornar a vida eterna. Por quê? Porque eu sou o pão, eu sou a carne, o vinho, a água, eu sou a ressurreição, eu sou a vida eterna, eu sou Ele. O bem que deveria vir a mim, eu incorporo. Eu abraço a infinitude do ser, na consciência que eu sou. O tentador, independente da natureza da tentação que se apresentaria a você,
e fizesse com que você tentasse demonstrar suprimento, saúde, segurança ou proteção, você deve se lembrar por que o Mestre revelou suas próprias tentações aos discípulos e a maneira como ele enfrentou isso. Para trás de mim, tentação ou tentador, pois não preciso demonstrar pão. Eu não tenho que transformar pedras em pão. Eu não tenho que demonstrar segurança. Eu não tenho que depender de um Deus para me proteger, porque eu e o Pai somos um, e tudo que o Pai tem é meu. Portanto, eu tenho pão, sem necessidade de demonstrá-lo. Eu tenho segurança e proteção, sem provar ou testar a mim mesmo ou buscá-los de Deus. De fato, Jesus estava indicando que ele tinha chegado à conclusão de que não havia um Deus fora de si mesmo, que lhe pudesse dar pão ou segurança, mesmo se ele pulasse do penhasco, pois a segurança e também o pão estavam incluídos na consciência que era ele. Então ele estava praticamente negando qualquer Deus ou qualquer poder separado e à parte de sua própria consciência. Somos chamados todos os dias de nossas vidas para dar testemunho desta grande revelação, porque, quer precisemos ou não de suprimento imediato, há aqueles que nos procuram pessoalmente, por telefone ou por correio, apresentando-nos a alegação de falta e limitação. Para eles podemos ter apenas uma resposta: o eu que eu sou, tu és. Portanto, a plenitude da divindade incorporada, que é a plenitude do meu ser, é a plenitude do teu ser, visto que há apenas um eu, apenas um ser infinito. Não importa quantas vezes possa ser manifestado na terra. Toda vez que o tentador vem a mim, ou a você, ou a qualquer você, ou qualquer lugar, devemos dar testemunho da verdade do eu, da verdade de nossa unidade com o Pai, da infinitude de tudo que o Pai é, corporificado no eu que somos. Ao lidar com problemas mentais, físicos, morais e financeiros, a resposta é a mesma. Este é o tentador que aparece para mim, alegando que somos homens, seja o que for que a palavra homem signifique. Essa é a tentação. A tentação não é que nos falte, ou que estejamos doentes, ou não tenhamos integridade, ou sejamos imorais. A tentação é nos aceitarmos como homem. Se eu aceito você como homem, eu aceito todas as limitações que acompanham essa identidade. Então, dificilmente eu posso negar que você pode sofrer de pecado, doença, falta, limitação, infelicidade ou qualquer das outras reivindicações do mundo que afligem o homem. Há apenas um tentador, Satã ou Diabo, e ele é a crença universal impessoal. Mas há apenas uma tentação, que é aceitar a si mesmo e a mim mesmo como outro além do eu que somos. Moisés viu através da tentação. Ele percebeu: eu sou o que eu sou. O mestre, muitos anos depois, percebeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele revelou isto ao mundo como verdade universal, não meramente a verdade sobre si mesmo, pois ele mesmo disse: se eu dou testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Portanto, esta deve ser a verdade sobre cada você em todo o mundo, visto que seu Pai é meu Pai.
O meu pai é o seu pai. Nós temos apenas um pai. Nós, você e eu, e todos os outros você, somos o único filho, estabelecido na mesma filiação. A verdade sobre mim é a verdade sobre você, pois falo e presto testemunho do meu pai e do seu pai. Eu testemunho a filiação, minha filiação é sua filiação. Eu sou herdeiro de Deus e você é herdeiro de Deus. Somos co-herdeiros, não de um pouquinho do céu, mas de todas as riquezas celestiais. Desde o princípio, eu e o Pai coexistimos em um relacionamento espiritual que foi estabelecido antes de Abraão. Eu sempre vivi no seio do Pai, e mesmo quando saí para andar pela terra, eu nunca deixei o Pai, porque eu e o Pai somos inseparáveis e indivisíveis. Que nenhum de nós jamais expresse o que o Mestre disse, mas vamos todos reconhecer e perceber que esta é a verdade. Quem me vê, vê aquele que me enviou, porque eu e o meu Pai somos um. Desde que você saiba que Deus é Espírito, então você sabe que tudo que o Pai tem deve ser espiritual. Deus é Espírito e você deve adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando você vai a Deus, portanto, vá pelo que pode ser chamado de dons de Deus, a graça de Deus. E o que são esses? Não se preocupe com o que eles são, não se preocupe, vá apenas para a graça de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. O eu de você é Deus. Então, volte-se para este eu por sua graça e sua paz. A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Nunca se esqueça de que minha paz do Mestre não é a paz que o mundo nos dá. Aqueles que querem apenas a paz do mundo devem encontrar seu próprio jeito de consegui-la, porque nunca receberão algo assim de Deus. Mas nós queremos a paz que Deus pode dar. Então, no momento em que nos voltamos para a graça de Deus, a paz de Deus, mesmo que o Espírito de Deus esteja sobre nós, não dependemos mais, nem ficamos à mercê do homem cuja respiração está em suas narinas. Quando o Espírito de Deus está sobre nós, somos enviados, somos ordenados para sermos o Filho espiritual. Em nossa humanidade, não somos os filhos de Deus. Nosso pequeno eu pessoal não é Deus. Ou todos nós seríamos deuses individuais andando por aí, e nenhum de nós jamais estaria em apuros. Em nossa humanidade somos o homem natural, que Paulo revelou que não recebe as coisas do Espírito de Deus. Esse homem natural não está sobre a lei de Deus. É por isso que ele pode pecar e ter apetites pecaminosos. É por isso que ele pode estar doente. E é por isso que ele pode ser pouco caridoso e impiedoso. Não há nada de divino nele. Ele é um animal, praticamente um animal. Isso é o que está errado com toda a raça humana. Pode ir à igreja e orar a partir de agora até o dia do juízo final. E se não tomar cuidado, o teto da igreja vai cair sobre ele. O fim da busca. Quando, no entanto, um indivíduo de uma forma ou de outra é levado à busca de Deus, isso significa que algo dentro dele está tentando irromper. Quando sabemos disso,
podemos parar nossa busca por Deus e nos sentarmos e ouvirmos mais. E então Deus irromperá. A busca por Deus nunca termina até que percebamos: eu e o meu Pai somos um. Eu sou. Eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Seja como uma mensagem, seja ela falada ou ouvida, ou se é uma experiência interior, no momento em que eu anuncio a si mesmo, sabemos que eu não é um homem, este eu é Deus. Agora nós relaxamos e descansamos neste eu que eu sou. Agora não precisamos pensar em nossa vida, no que devemos comer, no que devemos beber ou em como seremos vestidos. Agora nós descansamos. E a vida começa a ser vivida a partir do centro do ser. Então é que somos uma bênção para todos que se aproximam de nosso pensamento. Não porque andemos por aí abençoando alguém, mas porque, quando olhamos para as pessoas que cruzam nosso caminho, estamos percebendo que eu estou no centro do meu ser. Nós não podemos ajudar a um sorriso que nos vem quando paramos para pensar: você pode não saber, mas eu sei que o reino de Deus está dentro de você. Individualidade infinita realizada. Você ficará surpreso com quantas pessoas receptivas existem, quantas há com um anseio interior, a quem esse reconhecimento desperta. Você nunca pode vir a conhecê-los pessoalmente. Você pode nunca saber quem você abençoou, embora aqui e ali você encontre alguém que diga: eu sinto algo em você. O que ele sente em você? Apenas uma coisa: sua compreensão de sua verdadeira identidade e sua compreensão da verdadeira identidade dele. Isso é que ele sente. Você não está mais olhando para ele com críticas, julgamentos, malícia, ódio ou falta de perdão. Isso você não pode fazer mais. Você olha para o mundo inteiro com compaixão. Eu sei o que é tudo isso agora. Você pensou que você era apenas um ser humano. Você pensou que estava vivendo sua própria experiência. Se você não tem dinheiro, pode ter sentido que teve que roubar, enganar ou mentir. Se você ao menos conhecesse o eu, você teria relaxado e, sem pensar, o que é seu teria chegado até você. John Burroughs pôde dar ao mundo seu poema inspirador, Waiting, com seu tema de confiança e segurança. O meu próprio bem virá para mim, porque ele tinha atingido a consciência disso. Como um ser humano, ninguém pode dizer: o meu próprio bem virá a mim. Um ser humano tem que sair e lutar por qualquer coisa que tenha, lutar por isso, trabalhar por aquilo. É somente quando vem a percepção espiritual que ele pode sentar-se ao lado de um riacho e saber que sua própria vontade virá até ele. O emprego será encontrado, o talento lhe será dado, ou seja, o que for necessário para cumprir sua vida o encontrará onde quer que ele esteja. É importante para todo estudante lembrar que eu sou Deus. Mas também esse eu aparece como cada pessoa individualmente, tanto quanto impressões digitais. Em outras palavras, não somos dois iguais. Nenhum de nós é obrigado a fazer o mesmo trabalho. Nenhum de nós deve expressar arte, literatura, música ou vendas da mesma maneira.
Cada um de nós tem um dom individual. Milhares de pessoas podem tocar violino ou piano, mas se fizermos contato com o nosso centro, cada um tocará de maneira individual. Tão individual que a mesma música tocada por um Hoffman soará diferente quando tocada por um Penderecki. Um pintor, escultor ou escritor se expressará em formas individuais de beleza, de arte ou literatura. Mas isso só pode acontecer quando nós, como indivíduos, começarmos a entender que eu, no meio de nós, é poderoso. Eu, no meio de nós, é infinito. Porque eu, no meio de nós, é Deus. Toda pessoa que não atingiu plenamente essa percepção deve voltar-se para o eu no centro, para a consciência. E então, saindo da consciência, virá o que for necessário para o seu desenvolvimento individual, que não pode, de modo algum, ser o desdobramento de outra pessoa. Todos têm que ir para o centro do seu ser, a consciência do seu próprio ser, e extrair aquilo que representará o cumprimento de sua individualidade. Segredo imperativo: viva na palavra eu, mas tenha cuidado, tenha cuidado. Sempre foi perdido por ser revelado ao pensamento despreparado, sempre, sempre. Isso fez com que algumas pessoas acreditassem que elas possuíam poderes ou eram poderosas. Oh, eu sou Deus. Então começaram a tentar ser Deus, e elas se destruíram. Houve movimentos através dos tempos que se separaram, recomeçaram e se fragmentaram toda vez que algum grupo que não estava preparado aprendeu este segredo. Eles pensaram que isso significava poder pessoal, o que poderia fazer de uma pessoa um poder sobre outro, ou um poder sobre uma nação. Isso não é o seu significado. Ninguém se torna um poder sobre qualquer outra pessoa. Ele se torna uma transparência para o poder do Espírito, o poder do amor, o poder da vida, o poder da liberdade. Não o poder sobre a vida pessoal de ninguém. Fique quieto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É nesse ponto que o sigilo deve se tornar a lei absoluta para você. Eu lhes digo que, se você revelar, você o perderá, e você se arrependerá, porque você não poderá recuperá-lo nesta vida inteira na terra. Portanto, não revele ao pensamento despreparado. Pode ser ensinado e transmitido ao aluno, como Jesus e Gautama, o Buda, ambos fizeram com seus discípulos, e o sigilo não foi violado, porque aqueles alunos que são atraídos a um mestre espiritual tornam-se um com o mestre, uma consciência, uma mente e uma vida. Não é possível conhecer esta verdade e viver uma vida pessoal por si mesmo. Até certo ponto, sua vida terá que ser dedicada, mas não se dedique a contar isso a ninguém até que, ao longo do tempo, você encontre estudantes e se convença de que eles não estão procurando apenas pães e peixes, ou como governar o mundo, mas como ser uma dedicação maior ao mundo do que já são. Então é quando você pode suavemente, gentilmente, muito suavemente conduzi-los até este ponto. Se você ler os livros do Caminho Infinito novamente, verá como gentilmente conduzi esta grande verdade em cada um dos livros. Foi tocado tão levemente que somente aqueles que têm olhos para ver verão.
e somente aqueles que têm ouvidos ouvirão. Nunca compartilhe suas experiências espirituais, embora de agora em diante, normalmente, naturalmente, você deva ter delas mais do que já teve, e se você não teve nenhuma, você deve começar a tê-las, mas mantenha essas experiências dentro de você, não as compartilhe com ninguém. Seu professor sim, seu praticante sim, mas não o marido, esposa, amiga ou parente, porque ninguém além de seu professor está em um estado de desdobramento quando você está tendo essas experiências e, portanto, ninguém será capaz de entendê-las. Mantenha-as dentro de si e deixe-as se multiplicarem, se aprofundarem, enriquecerem. Nunca tenha medo, embora algumas delas surjam em uma forma às vezes assustadora, porque aquelas coisas com as quais não estamos familiarizados despertam medo em nós. Não há nada a que temer se estivermos em Deus e se Deus estiver se revelando. O segredo em assuntos espirituais pode ser comparado à semente plantada no útero. Se a semente não for mantida lá, secreta e sagrada, e alimentada por dentro, nunca se tornará um ser. Guardar segredo é o ventre da vida espiritual, e toda a experiência deve ser levada diretamente àquele útero e mantida sagrada. O eu clama. Os antigos profetas hebreus eram vistos como algo separado e grande, porque podiam profetizar. A verdade é que não havia nada de incomum nisso. Você descobrirá que as duas coisas que eles profetizaram foram que aqueles que estavam vivendo na escravidão e mantendo os outros nesta mesma limitação seriam destruídos, e que aqueles que buscavam a liberdade iriam alcançá-la. Foi isso que eles profetizaram. O destino daqueles que eram reis, aqueles que eram tiranos, aqueles que eram limitados. É tão fácil profetizar tais coisas hoje, porque, à medida que você se desdobra espiritualmente, você perceberá que a única coisa permanente no mundo é o que está em conformidade com a lei de Deus. Esta é a única coisa que eventualmente será o status permanente do homem. Portanto, você pode profetizar que qualquer ensinamento de um modo de vida que tire do homem sua liberdade e sua individualidade está condenado. Em todas as ideologias totalitárias atuais, o homem é considerado parte de uma massa, parte de um rebanho. Isso não pode continuar ou durar, porque o eu está clamando para escapar. Não só os hebreus clamaram pela liberdade do faraó, mas os russos sob os César clamaram pela liberdade. Os ingleses clamaram pela liberdade até que arrancaram a primeira Carta Magna e depois a Declaração de Direitos de seus governantes. Os franceses clamaram pela liberdade, até que uma população excitada pôs fim à regra tirânica que os mantinha em cativeiro. Hoje o homem está chorando dentro de si pela liberdade, porque o homem não é homem. O homem é Deus individualizado, e Deus não ficará preso no homem para sempre. Nem Deus ficará trancado em um sindicato que diga a qualquer um o quanto ele pode ganhar, ou quanto ele pode ou não pode ganhá-lo, ou em um país que dita onde ou como ele deve viver, ou em qualquer outra forma de repressão. Não, todas essas coisas estão condenadas. Tudo o que restringe ou limita está condenado. Porque Deus é a mente do homem, e essa mente não será para sempre limitada, ou restrita ou mantida em cativeiro.
Nunca pense que isso acontecerá. Isso irá ruir. Por milhares de anos, a educação foi negada a todos, exceto a poucos. Hoje, porém, os programas de alfabetização estão sendo introduzidos nas áreas mais remotas e atrasadas do mundo, despertando o homem para suas potencialidades. Isso por si só é uma indicação de um grande avanço para libertar o homem. Você não pode continuar mantendo um homem educado em cativeiro. No momento em que ele começa a aprender e a saber, ele começa a ser. E você não pode mais mantê-lo na escravidão, porque o eu do homem é Deus. Comece agora mesmo a ser um profeta e profetize que o destino final do homem é a liberdade. Ele não tem que trazê-la por guerras, ele não precisa trazê-lo pela rebelião. Fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. Sentem-se em silêncio e saiba que eu sou Deus. E logo aqueles que estão no mundo começarão a libertá-lo, e eles nem saberão o porquê. Sim, você pode profetizar que o destino deste mundo é a libertação do pecado, libertação da doença, da morte, da escravidão e da limitação. O começo dessa liberdade vem com a realização da natureza do eu. Isso é suficiente. Essa verdade única começará a quebrar todas as crostas de limitação e poderes externos que o prendem. Apenas fique em silêncio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nunca te deixarei. Eu sou teu pão. Eu sou tua inteligência. Eu sou tua segurança. Eu sou tua proteção. Nessa quietude, você foi além das palavras e pensamentos, para o próprio centro do teu ser. E aí você pode descansar.